São 7h30, 7h35, acho que é um bom horário para começar, né? Só pouco tempo de atraso. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Eu não sou palestrante, estou aqui apenas para fazer uma apresentação breve para vocês e depois passarei a palavra para o nosso convidado. Antes de começar a palestra, eu quero só fazer uma breve colocação para contextualizar essa palestra. Essa palestra está acontecendo na Semana da Escola de Ciências Sociais Aplicadas, em parceria com o Inova. E eu vou tentar rapidamente falar para vocês do que se trata. A Unigran Rio está instituindo núcleos que têm como propósito, finalidade, pensar novas metodologias, novas práticas educacionais. O Inova, então, seria responsável por aglutinar vários núcleos que visam essa proposta. Vou ser breve. Esses seriam os núcleos que constituem o Inova, tá? Dentre esses núcleos, tem um núcleo de formação geral. Esse núcleo de formação geral, juntamente com o Inova, juntamente com a Escola de Ciências Sociais Aplicadas, está promovendo essa palestra. O núcleo de formação geral, não sei se vocês já tiveram conhecimento desse núcleo, ele tem no portal da Unigran Rio um blog, chamado Blog de Formação Geral. Nesse blog de formação geral, vocês vão encontrar conteúdos de formação geral que serão aplicados e farão parte da nossa prova mista, que é justamente o nome que se dá a essa prova na Escola de Ciências Sociais Aplicadas. Então, se vocês forem, vou passar aqui rápido, não passa mais. Nesse endereço, que está no portal da Unigran Rio, e lá no portal tem blogs. Dentre esses blogs tem um blog de formação geral. Lá em terceiro bimestre, na categoria terceiro bimestre e na categoria atualidades, vocês encontrarão então o conteúdo da formação geral que constituirá a prova mista de vocês. Essa avaliação, essa prova mista, não será só para a Escola de Ciências Sociais Aplicadas, será para todas as escolas. Quer dizer, então, todos os cursos de todas as escolas, de todos os campos da Unigran Rio estarão, né, sendo avaliados ou participando ou realizando esse tipo de avaliação. Bom, no terceiro bimestre, acho que vocês devem ter essa categoria estava também no blog de formação geral, o núcleo de formação geral constituído por mim, professor Joaquim Humberto de Oliveira, e eu represento a Escola de Ciências Sociais Aplicadas, constituído pela professora Tânia Amaro, da Escola de Humanidades, constituído pela professora Edilza de Souza, representante da Escola de Saúde, e constituído pela professora Lucimar Eberhagen, representante da Escola de Ciências e Tecnologias. Então vocês veem que o núcleo está representado pelas 4 escolas da Unigran Rio. O núcleo de formação geral elegeu um tema de formação geral anual, chamado Cidadania. Esse tema foi se subdividindo. No terceiro bimestre, né? Vou botar aqui só mais. No terceiro bimestre, o núcleo de formação geral sugeriu o tema Cidadania e Cultura Liberal. Então vocês encontrarão textos, artigos, né,
indicação de filmes no blog que vai falar sobre o homem-massa ou massificação, mídia, novas tecnologias, a relação do neoliberalismo, do liberalismo com o mercado. São temas que vão atravessar ou estar presentes em todos os períodos, de todos os cursos, de todas as escolas da Unigrani. Essa que é a sugestão do Núcleo de Formação Geral, quer dizer, fornecer sugestões de temas que possam estar inseridos em todos os períodos de todos os cursos, de todas as escolas da Unigrani, de uma forma transversal. Tá certo? O tema de hoje, com o professor José Geraldo da Rocha, será sobre educação das relações étnico-raciais e cultura africana e indígena. Esse tema, ele pode ser colocado, talvez no bilateral depois, ou na própria apresentação, ou posteriormente na pergunta que possa fazer para ele, pode ser também confrontado com a questão da massificação, de uma cultura homogênea, uma tentativa de padronização da cultura através da noção de massificação. Quer dizer, vivemos numa sociedade paradoxal, como afirma outros textos. Ao mesmo tempo se massifica, mas ao mesmo tempo se diferencia, ou se busca diferenças. Então, esse contraste eu acho importante para nós entendermos, não precisa ficar preso a detalhes, mas entendermos o que vem a ser a cultura de massa, a massificação, a ideologia da massificação, e ao mesmo tempo várias tendências em estimular e fazer valer diferenças em relação a esses padrões. Eu vou convidar, e já de antemão, agradecer muito ao professor José Geraldo da Rocha, enquanto ele se encaminha para aqui, eu vou apresentá-lo como a formação acadêmica do professor. Ele é doutor em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro, onde ele também fez um mestrado em Teologia e é professor da Unigrani, do mestrado em Educação da Unigrani. Bom, mais uma vez, professor Geraldo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Tá? Espero que todos aproveitem bastante essa participação do professor José Geraldo e, ao final, nós podemos participar dessa palestra com perguntas ao palestrante. Vou convidar a professora Tânia Amaro para compor aqui a mesa com a gente, tá? Para torná-la mais bela. Bom, obrigado e boa palestra para vocês, tá? Boa noite. Um pouco eu falo sentado, um pouco eu falo em pé. Depois dos 50 não é permitido fazer isso, porque já estamos ficando velhos, né? Eu deixo um pouco a barba ficar branca para dizer que já estou um pouco velho, porque eu entendia que talvez a barba branca pudesse gerar respeitabilidade aos negros no Brasil. Então eu deixo ficar um pouquinho assim para ajudar nesse aspecto. Né? E já conto para vocês por que isso. O tema que nós vamos tratar aqui, Educação para as Relações Étnico-Raciais, de cara nos coloca um desafio. Para muitos de vocês, podem ser coisas que vocês nunca ouviram falar. Para outros, podem ser coisas que vocês já tenham ouvido falar e não gostaram. E para outros, podem ser coisas que, ao ouvirem falar, sintam-se confortavelmente na cadeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema das relações raciais, se a gente quisesse traduzir para mais facilmente ser entendido, é dizer, o tema que aborda sobre negro no Brasil, as pessoas não gostam muito de ouvir.
Eu tenho 54 anos e dos 23 para cá, não passa um dia na minha vida que eu não falo de negro. Mas também, as pessoas me dizem assim, geral, mas também não passa um dia na sua vida que você não enche o saco da gente. Elas dizem, aquelas pessoas mais abusadas dizem. Outras dizem assim, lá vem ele, só sabe falar disso. E eu digo, não, eu sei falar de outras coisas. Só que eu entro para falar de outras coisas pelo caminho das relações étnico-raciais. Por quê? Porque isso pode ser para nós uma chave de leitura para a compreensão da sociedade brasileira. Na sociologia, né, professor, a gente pode fazer a imersão para explicar uma sociedade, um grupamento humano, por vários caminhos. Você pode, por exemplo, pegar a língua que esse grupo fala e a partir daí construir a explicação desse grupo. Você pode pegar a forma que ele tem de organização política para explicar. Você pode pegar o poderio econômico que ele tem para explicar. Você pode pegar o potencial bélico que ele tem para explicar. Também você pode pegar a cor da pele que ele tem para explicar. E isso faz a maior diferença no Brasil. Explicar a sociedade brasileira pelo caminho da forma com que as pessoas estão no mundo, a cor da pele joga um papel decisivo. E é isso que, historicamente, o Brasil tentou negar. Tentou tirar do universo do aprendizado, do ensino e do aprendizado nas universidades brasileiras, no ambiente educacional. Em virtude disso, é que se chegou à conclusão que era necessário, e jamais do que na hora, e eu diria tardiamente se chegou a essa conclusão, de que precisava dar algumas diretrizes na educação brasileira, para que se pudesse nas universidades, não só nas universidades, mas em todos os níveis de ensino, abordar a questão das relações étnico-raciais. Porque se nós observarmos, é fácil constatar de que existe um tremendo fosso, uma tremenda desigualdade, um distanciamento muito grande do modo como estão no mundo os homens em relação às mulheres, do modo como estão no mundo os indígenas em relação aos não indígenas, e do modo como estão no mundo os negros em relação aos não negros. Isso nós podemos ler do ponto de vista da rentabilidade, da empregabilidade, da qualificação profissional, da inserção nos universos acadêmicos, dos horizontes que se desenham na sociedade. E aí então entendeu-se que a educação era, e continua, eu continuo acreditando que é, um caminho que possibilita você galgar um espaço diferenciado e uma contribuição diferenciada no exercício da cidadania nas instâncias dos países que se dizem democráticos. É um elemento diferenciador. E aí você pergunta, bom, mas quem tem acesso à educação? E aí nós vamos observar que alguns setores na educação, os negros não têm acesso. Em alguns cursos na educação, os negros não tinham acesso. Em algumas instituições educacionais, os negros não estavam. E aí, claro, eu não preciso ficar aqui contando para vocês, irmão, vocês podem entrar na Unigranville e olhar nos vários cursos, e vocês vão perceber que em alguns cursos não tem negros. E muita gente não acha isso um problema, eu acho. Vocês vão perceber que em alguns cursos concentram-se uma maioria de negros. Ou, se vocês dividirem
por períodos, melhor ainda. Se vocês vão pelo período da manhã e circulam nessas universidades, eu chego aqui às 7h30 da manhã e saio às 8 da noite, de segunda a sexta, em vez de isso. No período da manhã, os negros são pouquíssimos. No período da tarde, já é um esvaziamento, porque quase ninguém, tem poucos cursos que funcionam à tarde. No período da noite, aumentam os negros. E vocês perguntam, mas isso está relacionado a quê? Tem gente que não se pergunta sobre isso. E não só isso, tem gente que ao ouvir falar disso, fala, olha, eles querem criar problema, professor Geraldo. O senhor quer trazer problema onde não tem? Eu digo, não, o problema já está aqui. Mas isso não é um demérito para o negramismo, não. Isso é uma realidade na sociedade brasileira. Há 10 anos atrás, estudos constataram que de cada 100 pessoas que se formavam nas universidades brasileiras, só formavam 2 negros. Isso na totalidade era 2%. E nós dizíamos, isso está equivocado. Essa política educacional está equivocada. Entravam no mercado de trabalho e observavam a mesma coisa. No mercado de trabalho funcionava assim: quanto mais aumentava o salário, tanto mais diminuía a quantidade de negros que eu recebia. Quanto mais o salário era menor, mais estava a quantidade de negros. Aí a gente perguntava por quê? Aí diziam assim, olha professor, os negros não estudam. Para ter um bom salário tem que estudar. Mas eu perguntava a nossa sociologia, né? Então por que os negros não estudam? Porque para estudar você precisa pagar. Mas por que os negros não pagam? Porque os negros não têm dinheiro. Mas por que os negros não têm dinheiro? Porque os negros não têm emprego. Mas por que os negros não têm emprego? E aí você vai vendo e vai tornando um ciclo vicioso, uma coisa que explica a outra, que não explica, na verdade, uma coisa vai se aprendendo a outra, vai enrolando. E aí nós vamos na história e encontramos lá, muitos anos atrás, o decreto na educação que dizia: 2 grupos são proibidos de estudar no Brasil: os leprosos, doença contagiosa, e os negros. Ação política, decreto governamental. E aí dizia, mas por que não os negros não podem estudar? E aí tinha uma cláusula, um inciso, que dizia assim: os negros poderão estudar à noite se algum professor se dispor a ensinar-lhes à noite. Porque durante o dia, os espaços educacionais é reservado aos brancos. Eu leio isso e eu fico arrepiado. Olha, o meu cabelo para arrepiar não é fácil. Mas o meu cabelo fica arrepiado, eu sinto cócega no casco da cabeça. Porque isso é uma medida política. Mas na sociedade nós não estudamos essas leis. Em seguida desta lei, fizeram uma outra lei que estava associada à vadiagem, que era: os vadios são sujeitos a serem presos na sociedade brasileira. Então você tem, logo após a abolição, os negros sem trabalho, porque não eram mais escravos, sem moradia, porque não tem mais acesso, sem educação, que está proibido, vão perambular. Aos que perambulavam, a polícia chegava e prendia. E essa marca está presente até os dias atuais. Tanto quando a polícia dá uma batida, a primeira coisa que ele diz: eu sou trabalhador, eu sou trabalhador, sou pai de família, sou trabalhador. Quer dizer, a associação de que nós somos bandidos, rapidamente está feita, está dada no policial que dá a batida, a primeira batida. E nós estamos dizendo: olha, é possível mudar a sociedade brasileira? É. Então nós temos que ajudar a pensar a democratização do espaço educacional. Só um parênteses, as pessoas dizem: mas Geraldo, você fala isso, você é doutor? Eu digo, se eu conto a minha história, eu sou doutor, você chora. Eu sou uma exceção, eu diria. Eu tenho 10 irmãos. Além de mim, nós somos 11. 5 homens na minha família e 5 mulheres. Diga-se de passagem, 5 Maria e 5 José. Só eu fui à universidade. E eu fui porque eu era doente.
eu não prestava, eu não aguentava para trabalhar na roça. Então meu pai me deu para o padre levar para o colégio interno, porque eu não prestava para nada. Porque todos os outros que prestavam e tinham força física, ficaram na lavoura trabalhando. E ninguém terminou a primária, o primeiro ciclo. Então a minha história não pode valer para justificar que os negros estudam no Brasil, ou que tiveram facilidades para estudar. Aí nós dizemos, é possível propor medidas que promovam igualdade racial? Bom, o primeiro passo era despertar na consciência da sociedade brasileira que existe desigualdade. E que as desigualdades estão fundamentadas em projetos políticos desenvolvidos na nação brasileira. Projetos políticos esses que são excludentes. Então, essa consciência precisaria ser trabalhada. Eu comecei a trabalhar isso em movimentos sociais, movimentos negros, no ano de 1984. Muitos de vocês não tinham nascido, verdade? Muitos não tinham nascido. De 1984 até 2003, o nosso trabalho não surtiu o efeito do ponto de vista de visibilidade. Porque só em 2003, quando o presidente Lula assume o governo no Brasil, ele vai lá e sanciona a lei 10.639. Nós já vimos batendo nessa tecla há muito. E a primeira medida que o Lula fez foi assinar essa lei. E a lei instituía que deveria ser colocado no currículo de todo o ensino básico e também nas universidades, história da África e da cultura afro-brasileira. E depois, mais tarde, veio um acréscimo na lei também indígena. Por que isso? Ora, porque existe no Brasil uma diversidade étnica. Existe no Brasil uma diversidade de fisionomias, de pessoas, de rostos, de culturas, de valores. E são essas diferenças que precisam aprender a conviver na cotidianidade da sociedade. E aí eu entro na universidade, eu fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio. É claro que no mestrado e no doutorado a gente não tem turmas grandes. No mestrado a minha turma eram 7 alunos, no doutorado eram 6. Mas eu não tive, nesse período, nenhum colega, nem de mestrado, nem de doutorado, que fosse negro, que pudesse discutir comigo algumas coisas que eu achava importantes. Não só isso, tinha coisas que nem podia falar. Porque se eu falasse, eu arrumava inimigos na universidade. E aí vocês imaginam, nos espaços que a diversidade não está, como as questões que dizem respeito à diversidade podem ser discutidas. Não tem como. Porque eu discuti só nos grupos de negros as coisas que são importantes para os negros, tem uma relevância sim. Mas eu quero discutir isso com a sociedade brasileira, que é composta de negros, brancos, indígenas, homens, mulheres, das várias tonalidades de pele. E esse tema não pode ser um tema tabu. Às vezes eu estou aqui na Unigranilha, encontro alunos, eles falam assim: ah, aquele professor moreninho, lá do mestrado. Eu digo, não precisam ter medo de falar que ele é professor negro. Por quê? Porque na compreensão social no Brasil, as relações raciais no Brasil, a forma como nós as abordamos, diz que chamar alguém de negro é diminuí-lo. E nós fizemos todo um exercício, um trabalho contrário, de dizer, não, chame-nos de negro, porque nós afirmamos a nossa identidade de ser, e ela é indispensável no nosso exercício de cidadania. Se você olha e me reconhece negro, com isso, você vai dizer, vai entender que eu tenho jeito diferente de estar no mundo.
Quando você olha e me reconhece negro, você faz alusão a valores de uma cultura de matriz africana que está na raiz da formação do povo brasileiro. E não tem como negar. E aí você vai entender que eu tenho valores que não são melhores, mas são diferentes de valores de muitas pessoas. Do mesmo modo, eu olho e reconheço a pessoa como indígena, eu não vou hesitar em dizer e em reconhecer que ela pensa o mundo diferente, que ela pensa pessoas diferentes, que ela pensa Deus diferente, que ela pensa a vida de forma diferente, a vida tanto dos indígenas, quanto dos negros, quanto dos brancos, é vida pautada em valores. Daí vem a história que o professor colocava aqui da massificação. Então, estudar as relações étnico-raciais é dizer não ao processo de padronização cultural que fez com que indígenas, negros e brancos tenham como modelo de ser humano na sociedade aquilo que a Europa estabeleceu. Eu morro de rir, né? Eu acompanho, tem uns ônibus que andam aqui para o Brasil. Então, eu estava aqui na praça, em Caxias, Meninas Fantásticas. Menina Fantástica? É, né? E esse ônibus está andando, eles estão escolhendo as garotas fantásticas, acho que é o nome, né? E aí, quando vem apresentar as meninas, eu fico olhando o perfil das meninas. Dali elas saem para se tornarem Miss Rio de Janeiro, Miss Bahia, Miss não sei o que, enfim, Miss Brasil, Miss Mundo, Miss Planeta, Miss Continente, Miss qualquer coisa, enfim. Mas o modelo desenhado, muitos de nós aqui, ou das mulheres aqui, não cabem nesse modelo. Porque é uma menina magrinha, faminta, não sei, talvez, creio que sim, né? Sem comida, não sei. Com os joelhos que quando caminham bate um osso no outro, parecendo aqueles, o Moacir Franco tinha um programa Moacir Franco das caveirinhas que ele tinha antigamente na TV Record, acho que era, sei lá que TV que era, que ele balançava as caveirinhas, os ossos pareciam, parece chocado com as cavernas, né? Os ossos batendo uns nos outros. Eu dizia para a minha filha que é metida a modelo, né? Eu dizia para ela, Mariana, são todas iguais. As mulheres que estão ali, as selecionadas, são todas iguais. E eu, aparentemente, olhando, não dá para diferenciar. Porque no processo de seleção, eles têm um perfil. Então, gordinha não entra, baixinha não entra, pretinha não entra. E eles ainda acrescentam outros adjetivos. Feinhas não entra. E aí, claro, isso me ofende, porque eu sou filósofo, além de teólogo. E na filosofia, o ser é belo. Belo é o ser. Então não trabalha com a categoria de feiura. Pessoas são seres. Pessoas são bonitas. Agora, o que você faz para ler nas pessoas que elas são feias, aí é problema. Aí nós temos problema. E as pessoas olham para os negros e olham e concluem que são feios. E eu vou ilustrar isso aqui com a fala de um advogado, está aqui de Caxias, colega meu, homem negro, advogado, e ele dizia assim, Geraldo, às vezes eu sento na praça em Caxias e fico contando, de cada 100 mulheres que passam, aparece 2 ou 3 bonitas. Aí eu vou lá no pelotinho da PUC e faço a mesma contagem. De cada 100 mulheres que passam lá, as estudantes, aparecem 3 ou 4 feias. Aí eu digo, o critério de beleza que ele está padronizado culturalmente e fez chegar a essa conclusão. Por quê? Não estudou nada sobre as matrizes formadoras do povo brasileiro. Não estudou. Porque se tivesse mínimo de noção, ainda que ele tivesse todos esses preconceitos, porque eu também tenho um montão deles, ele os guardaria para si.
Todos nós temos preconceito. Quem diz que não tem, já mente, né? Agora, algumas horas os nossos preconceitos não podem ser verbalizados, porque ao verbalizá-los, nós ofendemos, nós diminuímos a dignidade da pessoa que está aqui. E o estudo das relações étnico-raciais no Brasil tem como um dos seus objetivos criar canais para não aviltar a dignidade humana presente em indígenas, em brancos e em negros. Os seres humanos com dignidade, com direito a ser respeitado. Aí precisa então fazer um exercício que é cotidiano. Eu chamo isso de qualificar o nosso olhar para perceber isso. Porque senão nós não conseguimos perceber, né? Eu digo assim, é muito lastimante alguém sair. Já viu falar? É um dos prédios mais chiques de Caxias. Um dia eu fui tirar onda lá, que queria comprar um apartamento. Aí eu liguei para o corretor. Na verdade eu queria mesmo comprar um apartamento, né? Não sabia que preço era, porque o cara me disse. E aí fui lá, o corretor disse assim: o senhor, né, lá em cima no 10º andar tem um apartamento vazio, mas talvez para o senhor seja o melhor aqui no 3º andar, que ele é mais em conta. Aí eu ainda não perguntei para o senhor o preço, eu quero ver o amor do imóvel. Então agora que o senhor falou, investigou, eu quero ver o do 10º primeiro, vou primeiro ver o 10º. Aí fui ver o do 10º andar, tá? Apartamento lindíssimo. Quando cheguei na cozinha do apartamento, eu disse: mas por que essa cozinha é desse jeito? Ela destoa de todo o apartamento. Ela falou: não, professor, acontece que agora a moda é essa. A cozinha é um espaço para a empregada vem aqui, fica pouco tempo, os donos da casa não curtem cozinha. Opa! Eu digo: não, como? Na minha cultura, cozinha é espaço privilegiado de moradia. O que eu estou dizendo, que quero dizer com isso? É que os engenheiros que concebem as construções, para dizer, a turma da arquitetura e engenharia não discute relações étnico-raciais, porque eles acham que isso não tem nada a ver com eles. Aí eles constroem casas para a gente morar. E eles constroem os apartamentos, as cozinhas, pensada na empregada, que ela pode ser negra, na maioria das vezes, ou não, mas que não faz parte da convivência e que não precisa de espaço. Eu disse: na minha cultura, a cozinha é espaço importante na casa. O seu apartamento é ótimo, custa 800 mil reais, mas não quero, porque não gostei da cozinha. E fui embora. Por quê? Em qualquer área do conhecimento humano que implica você relacionar com as pessoas, e eu não conheço nenhuma área que implica não relacionar com pessoas, é importante você enriquecer-se daquilo que faz você mais humano enquanto profissional, daquilo que faz você mais humano enquanto uma pessoa que relaciona com a outra. Então a medicina vai precisar de estudar a educação das relações étnico-raciais, porque aqui em Caxias, né? Aqui em Caxias foi interessante, alguns pesquisas, eu trabalho em várias pesquisas no campo das relações raciais, e uma pesquisa dizia que as mulheres negras, quando vão para o parto, fazer o parto nos hospitais, têm um tratamento diferenciado das mulheres brancas. Isso já tinha sido captado em nível de tempo de atendimento em consultas, mas no tratamento do parto não. E aí uma narrou o seguinte fato: estava na hora de dar à luz e o médico não aparecia. A enfermeira ia lá e chamava o médico, e o médico dizia: a negona aguenta. Mas ela está se retorcendo, já está 2, 3 horas em estado de parto. A negona é forte, o médico dizia. Isso a própria enfermeira narrando o fato. Você fala: poxa, esse médico e tantos médicos nunca estudou
relações étnico-raciais. Porque se ele tivesse estudado, ele ia entender que a mulher negra em estado de parto está na mesma situação de qualquer outra mulher em estado de parto. Todas elas, mulheres em estado de parto, estão trazendo à luz um novo ser, e que por isso exige o mesmo cuidado, a mesma atenção. Aí você diz, bom, mas isso é na medicina? Nesse livro aqui, tem alguns exemplos, alguns fatos narrados, e numa das pesquisas, uma das autoras desse livro, vai narrar o tratamento que a professora dava para as crianças na escola primária. Na hora de despedir, vinha toda a fila de crianças, e a professora beijava as crianças brancas, e as negras elas só davam um tapinha na cabeça. E toda criança que nem chama a professora de professora, chama de tia, quer receber um gesto de carinho, e um beijo da tia é um gesto de carinho. Então você não pode reportar isso. Então, quando vem essas orientações com a Lei 10.639, uma série de questões vêm à tona e começam a entrar no universo da educação e gerar, ou explicitar, melhor dizendo, alguns problemas que até então não estavam colocados. Que é o racismo, a discriminação e os preconceitos são muito mais fortes do que aparentemente alguns teóricos dizem no Brasil. Dizem sobre ele no Brasil. Tem gente que diz assim, olha, racismo e discriminação tinha na África do Sul, no apartheid, ou tinha nos Estados Unidos. No Brasil a coisa é mais tranquila. E eu digo para vocês que não. No Brasil não é tão mais tranquilo. Porque nós, que somos negros, sabemos bem que é cada dia que nós botamos o pé fora da nossa casa, nós vamos viver situações, às vezes é constrangedoras. Eu aprendi a tornar de quem cria um constrangimento para mim com o racismo, eu tento dobrar o constrangimento e criar para ele. Dia 28 de setembro do ano passado, eu vinha de Minas, eu fui dar um curso para um grupo de 200 e poucos professores em Belo Horizonte. E quando eu voltei, cheguei no aeroporto, em Confins, e aí eles quiseram me revistar. E aí está lá, apitando a máquina, e mandaram tirar isso, eu tirei o cinto, e eu sou magro demais, eu tiro o cinto da calça, cai. Eu disse, mas a minha calça vai cair, tira o cinto, tirei o cinto, entreguei para ele, tirei o relógio, tirei a aliança, já nem uso mais a aliança, sou casado, não uso mais, para não ter complicações. Tirei a aliança, fui tirando tudo, tirei óculos, e ele falou, tira o sapato. Eu digo, o sapato eu não tiro. Eu não tiro o sapato nem na minha casa. Sapato eu não tiro. Aí ela disse assim, dá uma geral nele. Aí, é geral que vocês querem? Então tá bom. Aí eu fui por minha conta, tirei a roupa toda e fiquei só de cueca. Botei na bandejinha a roupa toda e fiquei de cueca. Aí perguntei para os que me revistavam, pica, preta, pica. Né? Para criar o constrangimento. Aí eles chamaram 3 agentes da Polícia Federal para prender. Aí me levaram preso e me tomaram a minha passagem, tomaram a minha identidade e eu sentado, vesti a roupa e fiquei sentado na sala da polícia e disse para eles, o senhor vai devolver meus documentos? Eu preciso ir embora, eu tenho trabalho no Rio. Aí ele disse, o senhor faz o quê? Eu digo, eu sou professor numa universidade, no Rio de Janeiro. Aí tirei o cartãozinho, professor, doutor, que eu sempre uso comigo, para essas horas, né, chefe? Tirei o cartãozinho e entreguei para o chefe da polícia que ele me prendeu. Ele olhou de cima e embaixo, tipo assim, não acreditando, mas não tinha como negar, porque ele estava com o meu documento, tinha o nome e tinha o nome do cartão. Ele tinha uma livraria, né? A livraria me salvou. Né? Não é só Jesus que salva, né? A livraria me salvou, né, também. E aí, ele olhou, analisou, me entregou os documentos e disse assim, professor, vai embora e não me apronte outra. Aí eu disse, eu não estou aprontando. Acontece que tem pessoas desqualificadas e racistas que discriminam e que fazem isso naturalmente no Brasil, em vários lugares, inclusive aqui. Então, os agentes do senhor são agentes que não são preparados para tratar com dignidade as pessoas.
Ela olha na cor e pensa que a gente é bandido. Eu brinquei com ele, eu estava de terno, gravata, tudo arrumadinho, né? Para ficar bonitinho, eu acho bonito. Os meninos aqui na universidade falam assim, nossa, professor, uma elegância. Eu gosto de andar bonito, por quê? As roupas também ajudam, né? A gente a se colocar em determinados espaços, é importante aquilo que você veste. Aí, botei todo o terno aqui, toda gravata e brinquei com ele. Se eu tivesse com uma calça rasgada, ou um sapato furado, uma camisa desleixada, abotoada ao contrário, diriam que era por causa da minha roupa. Aí eu boto uma roupa bonita, estava inaugurando um sapato, e aí vocês acham que eu tenho uma arma em algum lugar embaixo dessa roupa. Então fica complicado, mas é fruto da forma com que as relações raciais estão postas no Brasil, para que nós tenhamos que enfrentar no cotidiano. Então, a discriminação, o racismo, o preconceito precisam ser identificados, não suportados por nós e combatidos por nós. Então, como eu sou da área do universo acadêmico, eu entendo que uma forma eficaz de combater o racismo, preconceito e discriminação é instruindo-se. Porque racismo e discriminação não é nada mais do que ignorância das pessoas. Ignorância aqui entendida no sentido de desconhecimento para muitos, para alguns não. Tem gente que é ideológico mesmo, né? E são aqueles extremados homofóbicos, os xenófobos e etc. Né? Mas para muita gente é desconhecimento. A ignorância faz com que você olhe alguém e já tire as suas conclusões desse alguém sem nem conhecer. E aí você faz pela cor, você faz pela religião, você faz pela cultura, você faz pelo grau de instrução, né? E você vai reproduzindo isso. Então a sociedade brasileira é uma sociedade que reproduz sistematicamente o racismo. Pega os livros didáticos, ali. Hoje à tarde nós tivemos aqui uma discussão num programa de mestrado, e o professor que veio, o professor da PUC, foi muito interessante na fala dele, porque ele dizia das dificuldades que existem nas universidades brasileiras para você pautar um tema que envolva os estudos culturais. Porque as pessoas acham que esse é um tema de pouca relevância, que isso vale pouco. E aí eu disse para ele, não é só pautar um tema de estudos culturais, mas principalmente quando os sujeitos desses temas são sujeitos envolvidos nos processos culturais de reconhecimento dos valores culturais presentes nesses outros espaços. E aí nós vamos entender que tem muita gente que gostaria de trabalhar um tema X numa universidade, principalmente em nível de pós-graduação, e não consegue. Eu, para fazer doutorado, o cara me diz, faz o doutorado, mas o seu tema é assim, vai ser assim, e não assim. Recorta aqui, porque se entrar esse aspecto das matrizes africanas no seu trabalho, não vai valer. E aqui em Caxias tem uma professora que é historiadora, fez mestrado no IFIX e trabalhou num tema chamado Solano Trindade, que é um ativista negro, né? Já o nome para muita gente nem conhece, mas se eu contar um pedacinho do poema dele, todo mundo conhece. Não acredito, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem SUS, precisa da Leopoldina aqui falando, vai passando todas as estações. Então, ela trabalhou esse autor. Um trabalho maravilhoso, inclusive já publicado. Já fazem 4 ou 5 anos, ela está tentando entrar no doutorado no Rio de Janeiro. Eles não aceitam. Não aceitam. Por que não aceitam? Porque o ingresso no doutorado está associado às linhas de pesquisa dos professores. Esse é um tema que os professores que estão nas academias não têm interesse. Aí fica difícil. Eu tenho aqui no mestrado uma orientadora, que vai defender em janeiro a dissertação sobre o samba, a história do samba do Rio de Janeiro. Fantástico trabalho dela. E uma outra, que começou o mestrado agora, vai trabalhar sobre o funk, como expressão cultural. Eu tive colegas que disseram assim, não, isso não é tema para fazer mestrado. E eu digo, isso sim, isso é tema para fazer mestrado. Por quê?
porque é a expressão que nasce no universo da periferia, de um grupo étnico que encontrou como expressão de lazer um tipo de música. Mas tem problema não? Tem problema em tudo que é lugar. Por que ela é só sacanagem, safadeza, que abaixa tudo, rebola até o chão, e não sei mais do que, depois a menina fica grávida, não sabe nem de quem que foi, porque não... Eu digo, mas isso não é problema nenhum, porque a Rede Globo vai ter na minha casa uma novela todo dia, que os caras transam, né, qualquer hora, e tá valendo. E aí, qual é a diferença da transa da Rede Globo da transa do funk? Transa por transa é transa, acabou. Né? Agora, na Rede Globo não são os negros que transam. Então, a transa oficializada, aceita na sociedade, está valendo. A transa da periferia tem problema. Então, isso converte no próprio processo de produção do conhecimento. O conhecimento que vai ser produzido à luz desses espaços são muito dificultosos, tem dificuldade de ser validado. Então, a educação para as relações étnico-raciais é para dizer, olha, se a sociedade brasileira é de origem indígena, de origem africana e de origem europeia, os valores dessas culturas precisam fazer parte do cotidiano, do ensino e da aprendizagem. E esses valores fazendo parte, a gente vai ter que solucionar alguns problemas. Nós vamos ter que garantir que se desenvolva ações que visem a promoção dessas pessoas que estão à margem do sistema em todas as suas esferas. Então é nesse sentido que a superação do racismo, as relações étnico-raciais, vão entrar uma gama de ações públicas e políticas públicas chamadas ações afirmativas. Então as ações afirmativas acabaram significando um modo de desenvolver políticas voltadas para a promoção da igualdade racial no país. E quando discutimos igualdade, eu digo sempre assim: se você quer identificar o disparate das desigualdades no Brasil, é só você perguntar por 3 coisas fundamentais e como essas 3 coisas estão divididas entre as populações. Uma coisa que nós chamamos de riqueza, aonde está concentrada a riqueza, com quem está concentrada a riqueza, a serviço de quem está concentrada a riqueza, e logo você vai ficar um grupo muito grande de pessoas que não partilham isso. Aonde está o prestígio, e você vai identificar que muita gente não tem prestígio na sociedade brasileira. Né? No ditado popular, ele diz assim: quem tem padrinho rico, como é que é o complemento? Não morre pagando. Quem tem padrinho rico não morre pagando. Ou seja, se você tem alguém importante na sociedade, alguém de prestígio, a sua vida será facilitada. Se você não tiver esse alguém de prestígio, está ferrado. Às vezes eu brinco, alguns mães ou pais de aluno ligam para mim e dizem assim: professor Geraldo, eu estou precisando de uma bolsa na Unigran Rio. O senhor não poderia arrumar uma bolsa para mim? Eu digo: poxa, querido, eu adoraria, mas o meu prestígio na Unigran Rio não chega a tanto. Você precisaria ligar para outros setores, ou para os coordenadores dos cursos, ou para o setor de bolsa, ou para o dono da universidade, o professor Erdi, né? Alguém da família da universidade talvez fosse mais fácil o caminho. Aqui meu prestígio não é tanto assim ainda, né? Aí, mas se você for no botequim do Paulão, lá no Parque Analã de São João de Meriti, você pode chegar lá e pedir um pirulito, mesmo sem dinheiro, e fala assim: depois o seu Geraldo passa aqui e paga. O Paulão te vende. Lá ele tem prestígio. Num pirulito você pode comprar. Então o prestígio é dividido de forma diferente na sociedade brasileira. Se a riqueza é diferente, o prestígio é diferente, consequentemente o poder é diferenciado, é partilhado de forma desigual. E aí, claro, se tem poder, prestígio e a riqueza partilhado de forma desigual, é essa distorção que nós encontramos na cotidianidade, nas relações sociais. Dentro das medidas e ações afirmativas,
existem algumas que eu queria pontuá-las aqui de forma rápida, breve, porque não teria tempo para explorá-las mais exaustivamente. E uma delas é o próprio ingresso no ensino superior, que tem criado polêmicas, porque as cotas se transformaram num problema, ou melhor, se transformaram, explicitaram um problema, que é uma classe média na sociedade brasileira, que diz que a universidade não é para todo mundo. E se não é para todo mundo, para que os negros querem? Não é para todo mundo, então, eu digo, tá bom, não que não seja para todo mundo, mas vamos dividir os espaços, um pouco para os negros e um pouco para os não negros, né? Então, mesmo não sendo para todo mundo, os grupos desfavorecidos têm que ter uma forma de nelas ingressarem, por entender que o conhecimento é pré-requisito para desenvolvimento. Mas também tem outras medidas, além das cotas, que é o reconhecimento de espaços que aos negros pertenceram ao longo da história e que hoje não está ou não estão nas mãos dos negros. Daí vem toda a luta pelo reconhecimento das terras dos remanescentes de quilombos. É impossível você proclamar a cidadania dos negros se eles continuarem despossuídos da posse da terra. Então, eles dizem, olha, reforma agrária seria interessante? Seria. No caso dos quilombolas, nós já nos contentamos apenas com aquelas pequenas áreas que deveriam a eles pertencer historicamente e que precisam ser reconhecidas. Isso vale para as comunidades indígenas também, né? E as confusões das comunidades indígenas estão lá. É terra contínua ou terra, né, descontínua. E entra no conflito com os arrozeiros, com os plantadores de boi, com os plantadores de capim, com os plantadores de soja. E foi engraçado, eu estava dando uma aula esses tempos aqui na Unigravio. Vou contar para vocês, é segredo para vocês, não conta para ninguém. Depois que eu fiz uma fala assim, muito empolgada em defesa dos direitos dos povos indígenas, um gaiato, eu achei que fez de sacanagem, um aluno fez de sacanagem, porque se ele falou sério, a gente tinha que encontrar um mecanismo de expulsão, né? Ele disse assim, professor, fala com toda sinceridade, que diferença faz para a cidadania no nosso país exterminar ou não as tribos indígenas? De novo meu cabelo coçou no casco, porque essa compreensão ela é extremamente homofóbica, xenofóbica e qualquer coisa que você pode imaginar que encerre a palavra fobia como desinência do termo. Porque faz muita diferença você reconhecer direito dos povos originários dessas terras ou negá-los, e negá-los de forma categórica no universo das academias. Então, o reconhecimento das terras indígenas, e aí vem uma outra discussão, como é que você trabalha nas escolas as questões indígenas. Tem gente que diz assim, geral no Rio de Janeiro não tem índio, então vamos parar com essa balela. Bom, primeiro que não é verdade que no Rio de Janeiro não tem indígenas. Tem. Segundo, que é necessário que conheçamos o que pensam os indígenas sobre a vida, sobre o mundo e sobre as pessoas, porque isso certamente nos redimensionará na concepção, na compreensão de sociedade. Aí eu estava fazendo um exercício mental de imaginar na Baixada Fluminense, só para ver como é que estão os traços indígenas aqui presentes. Ali vai na frente tem Xerém, sai do lado está Saracuruna, vem do lado está Sarapuí, está Gramacho, está Memiti, está, enfim. Só os próprios nomes dos rios e dos bairros já designam que por essas terras viveram os indígenas. E se eles não estão, nós temos um problema. O que aconteceu? Ao menos temos que saber o que aconteceu. Mas mais do que isso, hoje nós batalhamos muito com a necessidade de pautar nos processos democráticos o desenvolvimento sustentável, justiça ambiental. Qual é que significa estar preocupado com a justiça ambiental, com o valor da terra, com o valor das águas? Talvez, se nós não tivéssemos quase que extinguido os indígenas, nós poderíamos ter um rio Sarapuí
com águas límpidas. O rio Biriti, o rio Gramacho, né? Talvez seria outra lógica. Por quê? Porque para as culturas indígenas, terra é entendida como mãe e não como coisa de comércio. Na cultura massificada pelo europeu, a terra é sinônimo de poder. Então, você ser uma pessoa que tem posses, que tem terras, você tem poder, você tem prestígio, você faz dinheiro. Para os indígenas, a terra não está colocada para fazer dinheiro. Está colocada para quê? Para plantar e comer. E o cacique dizia: nós precisamos da mata próxima da nossa casa, porque nós plantamos ali, a planta cresce e vem a ave comer, e vem os bichos comer. E se os bichos vêm, nós temos a casa, tudo perto de casa. Porque a terra é mãe, e a terra nos dá aquilo que nós precisamos para garantir a sobrevivência. E aí vai ter gente que diz: sim, mas e o desenvolvimento fica onde? As tecnologias ficam aonde? Não sei. Não sei. O que eu sei é que o desenvolvimento e as tecnologias não podem solapar a própria existência humana. E nós estamos fadados a um colapso humano, porque nós não sabemos mais como cuidar, como zelar, nem das águas, nem da terra, né? Quando chove, está previsto chuva para esse final de semana, fiquem atentos, mas eu vi aqui em alguns bairros, ali em Itatiaia, tem uma rua chamada Rua Paraíba, que é uma decisona, vem nessa direção aqui e joga a água embaixo quando chove. E algumas vezes eu passando por ali, eu ficava encantado, para não dizer, né, horrorizado, de ver a alegria das pessoas jogarem uma sacola de lixo cheia na enxurrada. Parecia festa. E eu dizia: meu Deus, onde nós vamos? Claro que aquele lixo desce em algum lugar e vai entupir um bueiro. Entupir um bueiro, essa água vai subir. Essa água subir, a bosta vai voltar dentro dos canos e vir para as nossas casas. Olha a cabeça. Às vezes saímos de carro por Caxias, e não só Caxias, mas de Caxias muito mais, que é onde eu circulo muito. As pessoas estão dentro do ônibus, tomam a Coca-Cola e a latinha pela janela. Tomam o Guaravitão e a garrafinha pela janela. E fazem isso com naturalidade. Uma vez eu me irritei tanto que era o ônibus da prefeitura, e eu ultrapassei o ônibus, parei na frente dele e disse: quem está dirigindo esse ônibus? Quem o senhor é da prefeitura? Eu sou o motorista, eu digo: o senhor diga para as pessoas que estão nesse ônibus, o senhor é responsável por elas, que não joguem o lixo pela rua. É inconcebível uma galera, um ônibus cheio, fazendo uma Gabriela Algazarra, e todo mundo, né, jogando o lixo pela rua, ao longo desse caminho de Gramacho, né, na Presidente Kennedy. E aí você diz assim: como é que a gente educa isso? Talvez aprendendo com as culturas indígenas, com as matrizes indígenas, mas nessa forma de ensinar as culturas indígenas na escola. A minha filha, que estuda numa escola aqui em Caxias, ela aprende uma vez por ano isso, sobre índio, dia 19 de abril. Ela chega pintada com um negócio na cabeça e diz que hoje na escola estão falando sobre índio. E o professor acha que arrasou, porque estudou no dia 19 de abril sobre índio. E aí sobre os negros eles falam a mesma coisa, coisa parecida, mas os negros falam 2 dias, dia 13 de maio e 20 de novembro. A sua escola, professor, está desenvolvendo, de acordo com os parâmetros curriculares, as diretrizes para o ensino das relações étnico-raciais nas escolas. Vocês estão trabalhando alguma coisa? Sim, professor, sim, estamos. No dia 13 de maio, nós fazemos uma feijoada, por causa da libertação dos negros, e no dia 20 de novembro nós fazemos outro, que é o dia da consciência negra. Só, poxa, professor, 2 dias no currículo, nós temos que dar o conteúdo. Como é que nós vamos parar? Nós temos que dar o conteúdo na escola. Existe uma discrepância, um não entendimento de que isso é matéria do cotidiano. O professor da matemática, ele pode trabalhar relações étnico-raciais. Por quê? Porque na sala de aula estão as pessoas responsáveis para fomentar a relação da diversidade. Lá no interior do estado, em Barra do Piraí, eu estava dando um curso 2 anos atrás,
E a professora disse assim, cheia de boa intenção, ela disse assim: professor Geraldo, para mim, quando eu entro na sala de aula, os alunos são todos iguais. Não tem diferenciação de negros e brancos. Não tem igual. Eu fiquei quietinho, deixei ela falar, ela colocou tudo, depois nós fomos trabalhando uma semana inteira de curso. No final ela falou assim: ah, professor, mas essa diferença que o senhor está falando é outra coisa. Entender e identificar a diferença é outra coisa, não é discriminação. Eu digo, não é. Como educadores, como professores, como pessoas esclarecidas, reconhecer a existência da diferença é passo fundamental para respeitá-las e para conviver com elas. Na pesquisa que fechei no ano passado aqui na Unigraville, eu colhi uma narrativa que dizia assim: a menina entrou num terreiro para fazer santo. Ela trabalhava com telemarketing e voltou para o trabalho com uma roupa branca. E aí as colegas de telemarketing dela criaram um problema, porque na cadeira que ela sentava, depois que viria outra pessoa para sentar naquelas cabinezinhas, ninguém iria sentar na cadeira, porque ali sentou, eles diziam, uma macumbeira. Eu digo, você está no mercado de trabalho, você tem que relacionar com as diferenças. Eu duvido que alguém que faz uma iniciação no candomblé ou qualquer religião que possa ser, consiga contaminar uma cadeira a ponto de criar medo no outro para sentar. Gente, isso é uma estupidez fantástica, né? É uma estupidez, é uma ignorância acima de qualquer, né? Acima de qualquer suspeito. E ela dizia na narrativa dela o quanto isso a fazia sofrer. Porque eu nunca imaginei que a minha prática religiosa pudesse provocar tanto as outras pessoas com as quais eu convivo no mercado de trabalho. E agora está passando uma novela, não sei se, claro, vocês estudam à noite, não podem ver, né? Eu, quando não posso ver a novela, eu gravo. Eu dou aula à noite, eu só dou aula na segunda noite. Então eu gravo a novela para ver depois, claro, eu sou beleza. E a novela que está passando agora é sobre Salve Jorge. A minha filha tem 9 anos, ela foi me explicar os símbolos da novela, para descobrir o primeiro que eu não tinha descoberto ainda, né? Ela explicou lá a relação dos humanos com o orixá, a relação dos humanos com a condição espiritual, que está no símbolo, né? Contou tudo. Mas o que chamou a atenção é uma campanha que está circulando nas redes, cujo mote é: assista Salve Jorge e depois afunda a sua vida. A sua vida, quando afundar, saiba que você está afundando porque você está assistindo essas coisas do demônio. É uma campanha que está na rede, pautada por segmentos, eu diria, intolerantes de alguma matriz religiosa, ligada ao cristianismo, certamente. Aí você diz, nossa, é isso. Então, dentro dessa lógica do ensino, dessa temática em sala de aula, um dos pontos de estrangulamento da lei da cultura de matriz africana é a questão da religião, da idade. É um empecilho. Por quê? Porque os professores não prepararam para isso. Tem uma geração de educadores perdida no sentido que deles já não mais se pode esperar, né? Ainda que os que têm muita fé digam, o milagre pode acontecer, né? Eu já não estou mais nessa turma, não acredito muito em milagre mais. Eles já passaram um limite da vida, eles não têm mais disposição, já foram massificados, professor. Estão cheios até o teto de uma cultura embranquecida, de uma cultura de dominação, de uma cultura europeizada, que não quer sequer admitir a possibilidade de discutir outros elementos que perpassam o campo das religiosidades para ser trabalhado. E aí eu estou lembrando aqui, em 1998, aí sim, muitos de vocês já tinham nascido, eu trabalhava no governo do estado, naquela vez que o PT, eu sou do PT, não tinha contado para vocês, né? Não ganhei nessa não, tá, gente? Eu sou honesto, né? Quando o PT ganhou a eleição no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar no governo do estado. E lá nós fizemos uma Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Nessa secretaria,
nós propusemos ao governador na época, Antônio Garotinho, um projeto que pudesse ensinar nas escolas capoeira. É um dos temas que está previsto nessa lei, né? As artes, no campo das artes. O projeto todo feito, o governador foi e vetou. E a alegação dele era que a capoeira toca um tambor, e esse tambor na sala de aula isso é macumba. Então é inadmissível que o governador possa aprovar um projeto desse. Eu pensei comigo, ele não entendeu nada sobre o que nós fizemos na proposição que fizemos ali. Claro, também seria exigir demais, né? Bem, isso tudo para dizer, gente, que o desafio que está colocado, ele tem uma dimensão de coletividade. Quando eu falo aqui para vocês num grupo grande, eu estou externando a dimensão da coletividade no trato das relações étnico-raciais no Brasil. Mas, para além da dimensão da coletividade, ele tem uma dimensão pessoal, da subjetividade de cada um de nós. Ou seja, nada acontece nas nossas ações cotidianas se nós não adentrarmos em nós mesmos e nos convencermos a nós mesmos de que tal temática, de que tal realidade, de que tal proposição é importante para mim. Tem que ser importante para mim, para que eu possa dela então falar. É por isso que eu digo para vocês que eu falo de Deus em todos os lugares que eu vou. Por quê? Porque isso é muito importante para mim. Falo com paixão, né? Falo com amor, falo porque gosto disso. Isso, mais do que gostar, sinto que é necessário falar. Então, eu escrevo sobre isso. Se vocês buscarem na José Geraldo da Rocha, os artigos que eu escrevi, nesse ano eu escrevi, acho que 15 ou 16 artigos científicos publicados, vocês não vão encontrar nenhum que não está tratando de mim. Então, eu fui para o Congresso de Linguística, escrevi um texto, Influência da Cultura Iorubá na Formação da Língua Portuguesa. Fui para o Congresso de Educação Física, escrevi um texto, A Capoeira como uma Arte de Cuidar do Corpo e da Mente. Fui para o Congresso de Educação, escrevi um texto, Desafio da Prática Educacional, Promoção Humana, uma abordagem da Lei 10.639, que é essa lei. E assim é, porque isso tornou o meu cotidiano. Dou aula no mestrado, Cultura Brasileira, Raízes da Cultura Brasileira. Dou aula no curso de História, Cultura Brasileira, como é que isso é feito. Dou outra aula no mestrado, Questões de Gênero e Etnia, Relação de Poder, como é que isso se estabelece. Inclusive, só parênteses, né? Eu tenho que analisar as eleições que acabaram agora, na relação de poder, porque eu observei que os partidos políticos têm uma cota de 30% de mulheres para nominada ter qualidade. E eu descobri que as mulheres estão, por votação, de baixo para cima na tabela. Os homens vêm com os 5 mil votos, 3, 4 mil votos, 3 mil votos, 2 mil votos, 1.500 votos, 900 votos, 800 votos. Aí quando começa 140 votos, 150 votos, 10 votos, 20 votos, 2 votos, aí estão as mulheres. Então as mulheres cumpriram a nominata do 30%, mas estão sendo utilizadas para preencher apenas a nominata. E não são eleitas. E aí a questão não é para os partidos que está colocado. Afinal de contas, qual é o lugar que a mulher vai ter nesses partidos? É uma coisa que nós perguntamos, qual é o lugar que os negros vão ter nessa vida política? Bom, eu não vou falar mais, vou deixar também um pouco de tempo para que a gente possa debater. Senão eu falo sozinho e não teria nenhum problema de falar meia-noite aqui, até meia-noite. Muito obrigado e aguardo se vocês tiverem perguntas. Obrigada, professor. Então, essa questão da lei, né, é muito interessante porque, por exemplo, eu sou professora da Uniraninha, também sou professora do Estado, e a gente vê que professores na rede estadual ainda não utilizam a lei 10.639, né, para a gente poder implementar realmente essa conscientização em relação à história da África, da afrodescendência e do indígena, principalmente. E como veio há pouco tempo essa inserção da história nativa do Brasil, aí mesmo é que infelizmente nossos professores ainda não utilizam
né, essa visão, porque ainda a gente também tem muitos livros didáticos que não tem esse conteúdo, né? Enfim, é uma construção, né? Que ainda vai demorar muito, esperamos que não, mas que ainda vai levar um tempinho para a gente poder. Bom, e aí? Quem vai fazer colocações, perguntas? Joaquim, quer fazer alguma colocação? Por favor. Daniel, eu vou pedir para você, o Daniel, nosso auxiliar sempre do núcleo, pode ser um Daniel, outro Daniel, Danilo, quem está mais próximo aí dos meus alunos. Leva lá, por favor, o microfone, fica mais fácil. Não está aqui. Lá atrás. Por favor, diga seu nome, seu curso. Bom, boa noite a todos que estão presentes, especialmente boa noite a vocês aí na frente, ao doutor José Geraldo, muito obrigado por nos estar dando essa experiência de palestra, que afeta todo o brasileiro, porque nós, pouco conhecimento, nós somos multirraciais. Minha família tem as 3 raças, tanto europeu, como indígena, como afro, E eu gostaria de saber do senhor, doutor Giovanni, dentre todas as informações que o senhor nos passou, qual podemos dizer da cultura brasileira, sendo ela constituída de uma massa multirraciais e étnico-raciais? Bem, é verdade, nós somos um povo mesclado, né, nós diríamos. A discussão, quando nós faltamos numa sociedade que é multirracial ou pluriétnica, se nós queremos dizer, é entender que isso não pode ser assimilado como um demérito na sociedade brasileira. Então, o fato de você ter traços indígenas, europeus e negros, isso tem que ser entendido como uma riqueza. Entretanto, esta riqueza não pode deixar de explicitar os valores identitários que cada uma dessas matrizes contém. Então nós temos que olhar, eu tenho que olhar para você e dizer assim, é natural, é normal que você reze como rezam os indígenas. Se você rezar como reza os indígenas, ou que você reze como reza o europeu, se você rezar como reza o europeu, ou que você reza como reza os africanos, se você rezar como reza os africanos. Isso tem que ser natural. Eu não posso olhar para você e dizer, não, religião verdadeira é o cristão, religião verdadeira é o cristianismo, o resto são seitas, o resto são primitivismos. Essa é a lógica, né, que a gente quer tratar. A nossa discussão de ontem no seminário trazia traços das expressões culturais, onde nós apresentávamos a questão da capoeira. Por que a capoeira não pode ser trabalhada como arte, a ser ensinada na escola? Não pode, porque as pessoas entenderam que aquilo que vem das matrizes africanas tem um valor menor, tem menos valor. E vale nas expressões culturais, vale nas expressões religiosas e vale no conhecimento. Porque eles dizem, o conhecimento que é legal, que é bom, é o conhecimento produzido pelos brancos. Os teóricos da sociologia, os teóricos da antropologia, os teóricos do direito, os teóricos da medicina, validado nas academias, são os europeus.
Tanto que eles dizem, Geraldo, você não tem vontade de fazer um pós-doutorado em Paris? Eu digo, não. Por que você não vai? Porque eu não preciso ir para Paris. Para fazer pós-doutorado, para fazer doutorado. Por quê? Por que Paris é melhor do que Moçambique? Ele não sabe dizer. Ah, mas tem Moçambique? Eu não sei, mas o que é pós-doutorado? Pós-doutorado é qualquer coisa que você faz depois que você é doutor. Não pode ser lá em Moçambique e fazer pós-doutorado, não. Mas é porque a referência teórica da construção do conhecimento está na Europa. Os filósofos, eu estudei Platão, Aristóteles, Sócrates, um monte deles, nenhum africano. Até fazer doutorado, eu estudei, eu acho que 20 e poucos, 24, 25 anos de ensino superior, porque eu fiz 3 de filosofia, 4 de teologia, 7, mais 3 o discurso da classe dominante. É o discurso que está embutido na classe dominante. Por quê? Olha, se você delegar ou designar política para alguém, para promover alguém, isso for considerado ruim, eu pergunto, é ruim para quem? Para os negros, não. Não, claro que não, porque se você não tem possibilidade de estudar e você encontra por um mecanismo político uma alternativa, legal, nada mais do que é reparação, podemos dizer, porque eu falei que no início do decreto que proibia os negros de estudar, agora eles fazem uma lei que possibilita eles estudarem. E aí, por falta de entendimento e por falta de compreensão dos meandros que o racismo disseminou no imaginário e nas mentes na sociedade brasileira, as pessoas dizem, não, isso é uma discriminação ao contrário. Essa discussão foi tão acalorada no Brasil que na época, há uns 2 anos atrás, 3, o ministro Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse, olha, se você quer, se a sociedade brasileira quer entender como uma discriminação, entenda, mas como uma discriminação positiva, né? A discriminação do bem. Ninguém pode reclamar quando você separa para promover. Num dos livros que eu escrevi sobre ações afirmativas, eu conto um fato lá, que é a lógica disso. O cara criava os porcos, a porca deu cria com 10 leitões, ele precisava vender os leitões num prazo X, os leitões não desenvolviam todos, 2 ou 3 ficavam lá desmilinguidos. Ele percebeu o problema, foi lá e separou os leitões da porca. Na hora de mamar, ele soltava os pequenininhos e deixava mamar. Quando os pequenininhos se fartavam, ele soltava os maiores. Em 3 ou 4 meses, ele conseguiu equiparar os pequenininhos do mesmo tamanho dos grandes. E aí ele soltava tudo junto. Falou, agora vamos lá disputar as fêmeas que tem leite. É um pouco isso que se passa nas universidades. As políticas de cota é um pouco isso, está dizendo um pouco exatamente isso. Todo mundo paga imposto, porque compra dentro do fósforo, está pagando impostos. E as universidades públicas são mantidas com os impostos, porque todo mundo paga. Então por que alguns só não têm direito? E aí, se a gente comparar as universidades com o chiqueiro, alguém tem que administrar isso. E dizer, nessas tetas que tem lei, todos têm direito a mamar. Não dá para todo mundo, então vamos criar critérios para que a pluralidade, a diversidade, ali esteja contemplada. Eu brinco quando eu estava aqui nessa universidade, eu trabalhei uns anos com teoria sociológica, teoria antropológica, eu dizia, qualquer aluno que entra na Unigran Rio e não ganhe R$22.343 por mês, não devia estar na Unigran Rio, tinha que estar na universidade pública. Por quê? Esse é um salário que permitiria a gente estudar, pagar a faculdade com tranquilidade, passear para o lugar que nós quiséssemos, no continente que nós quiséssemos, no final de semana, e voltar para tempo de aula, com passagem de primeira classe, ter todo mundo que quisesse cuidar das crianças, babar para cuidar dos cachorros, pagar motorista que trouxesse a gente para a universidade. Esse é um salário que daria para isso. Então, é incompreensível como alguém pode estar pagando do suor do parto, salário que ganha no ensino particular, porque não consegue entrar nas universidades públicas, não porque não são inteligentes, aí que está o drama. Os alunos que estão nas universidades particulares, não é porque eles não são inteligentes, é porque o sistema de seleção das universidades públicas está programado para botar para
fora uma certa quantidade de gente, um certo tipo de gente, uma certa classe de pessoas. Então, alguns não vão entrar lá. Você tira 6 na prova, a nota de corte é 4, professor. Se eu tirei 7, não consegui entrar. Bom, então, se você tirou, se a nota de corte é 4, você tirou 7, você tinha que entrar. Você disse que você está apto a entrar, você não conseguiu entrar. Ah, porque o outro tirou 9, tirou 10. E aí, quem tem mais mérito? Quem tirou 7 ou quem tirou 10? Eu pergunto, como é que você entende o mérito? E aí tem um danado do nosso aluno que vem de Japeri, tomando 2 ou 3 ônibus para chegar no trem, para depois chegar na central, para depois descer, para pegar a vaga, para atravessar, para chegar na UF. Ele faz a prova do vestibular, tira 8. Aí vem o outro que o papai traz com o carrão, já comeu todos os iogurtes, as frutas, tanto mais do que, e entra na mesma sala que ele faz a prova e tira 10. E você fala, esse que tirou 10 é que tem mérito, qualidade do ensino, mentira. Porque as circunstâncias, os obstáculos que quem veio de Japeri passou e tirou 8, vale muito mais, porque o que veio de Japeri estudou no computador do vizinho, o outro está com a internet na sala de aula para checar, porque tem tudo nas mãos. Então, esse mérito que é alegado para ele, não é mérito, ao contrário. Ele fez um cursinho, quem preparou as questões do cursinho foram os mesmos professores que preparam as questões para a banca do vestibular. Então ele sabe, e eu faço isso, provas de múltipla escolha com os meus alunos, as minhas turmas vão muito bem nas provas de múltipla escolha que eu preparo, porque eles sabem o meu método de ensino, eles sabem o que eu espero, do jeito que eu faço. Se eu dou para uma outra turma que não a minha, eles vão mal. Não é que eles não são inteligentes, é porque a minha turma já está acostumada com o meu método. Essa galera da Zona Sul está acostumada com o método dos melhores cursinhos do Rio de Janeiro. Então eles tiram 10 no vestibular. A mim não diz nada que eu sou mais inteligente que quem tirou 4. Porque fizeram 10ª vez na universidade aqui no Brasil, e 4 anos depois, aplicaram a mesma prova no processo seletivo, os alunos formados não conseguiram passar. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então as ações afirmativas, as cotas, na verdade, elas escondem problemas que não são verdadeiros problemas, porque as pessoas mascaram o racismo e usam como subterfúgio para negar esse direito. E outra coisa interessante é que não é uma dádiva do governo, isso as pessoas não precisam entender. Eu contei para vocês que eu entrei nessa luta em 84, e eu quando entrei já tinha gente batalhando para isso. Isso só foi acontecer agora, no ano 2000, por 20 anos depois, a gente batalhando para dizer, a gente quer ter direito a entrar na universidade. Aí eles falam assim, mas tem que pensar no ensino desde a série primária. É verdade, lá na lei de cota, em nenhum momento, tem nenhum artigo que diga que não se deve pensar na modificação do ensino de qualidade desde a creche. Tem que ter qualidade de ensino desde a creche. Só que, claro, se eu estou na universidade, eu não estou envolvido com o sistema do ensino fundamental e médio. Então, eu não posso batalhar para modificar algumas coisas lá na universidade. Sim, eu posso, porque aqui é o meu espaço de ação cotidiana. Então, as cotas são um detalhe do programa de ações afirmativa que participei assinando enquanto sociedade civil na África do Sul, em Cuba, em 2001. O programa da Declaração Internacional contra toda forma de discriminação racial, xenofobia, e formas correlatas e coisas, que dizia que os países teriam que encontrar soluções para diminuir as desigualdades entre esses grupos desfavorecidos. E no Brasil, então, uma dessas soluções apontadas foi essa. E só para fazer um parênteses para lembrar, nesse mesmo tempo na África do Sul, me lembro como os professores, nós de pé assim, um grupo de 5 pessoas, o professor Luiz Alberto, deputado federal na Bahia, Olívia, que não era deputado, mas agora é, o Ivalino Santos, que era aqui do Rio, Dr. Sérgio Martins e eu, e hoje ministro Joaquim Barbosa. Nós dizíamos, nós temos que voltar ao Brasil e botar na mesa a negociação do Supremo Tribunal Federal, tem que ter um negro para representar. E as pessoas riam lá no Sagrado, mas um maluco, em 2001. E aí o Lula foi e alçou o Joaquim Barbosa, ministro, e vocês têm acompanhado, têm visto o coisa que me enobrece enquanto cidadão brasileiro, porque, vou usar a expressão china, não arriou as calças do poder de dominação na corrupção brasileira. E tem feito um trabalho de
que enobrece a todos nós enquanto cidadãos. Eu acho que é isso, eu digo, é necessário em alguns espaços a representação, porque os interesses são diferenciados nesses espaços em função da presença das pessoas. Para fechar, porque senão eu falo mais, eu estava no Congresso Federal em 2006 e eu estava analisando orçamentos, porque fazia parte do curso que eu estava lá fazendo, e eu perguntei para o senador: vem cá, senador, os bois são mais importantes do que a gente? Ele disse: claro que não. E os cabritos? Também não. E os peixes? Também não. Ele disse: mas por que, professor? Disse: porque no orçamento da nação tem recursos destinados ao desenvolvimento do rebanho bovino, caprino, piscicultura, e não tem um centavo no orçamento destinado a superar a desigualdade em relação entre negros e brancos. Ele me deu um tapinha nas costas, deu um sorriso grande e disse assim: o professor esqueceu do detalhe. Os bois, os cabritos e os peixes têm representantes no Senado e no Congresso. Onde estão os representantes dos negros? E aí você vê. E é isso. Se não tem representação, não tem discussão dos temas. Ok, gente. Devido ao adiantado da hora aqui, professor Wander e mais dois lá, a gente faz uma rodada de perguntas e aí o professor responde, né, e faz as suas considerações finais. Tá bom? Geraldo, primeiro eu quero te agradecer pela explanação, que é muito boa, que agrega mais valores ao nosso conhecimento e nos permite verificar ainda que o racismo e o preconceito nesse país ainda é um problema muito sério, né? Mas eu queria dizer para você, essa questão do racismo e preconceito, a gente, o que você falou da PUC, eu estudei na PUC, mestrado, doutorado, lá eu podia falar algumas coisas, né? Você não tinha amigos negros no mestrado e no doutorado, mas a gente sabe que a igreja deu as costas para o povo negro, né? Ela, em nenhum momento, ela se colocou contra essa migração obrigatória do povo negro para ser usado como trabalhador, como escravo, né, sem direito a nada, a não ser comida e porrada. Né? Isso eu queria deixar bem registrado. Agora, a coisa que mais me preocupa no nosso país, né, é que as religiões, né, todas as religiões, né, todas as pessoas que praticam religiões, e eu não sou praticante de religião, né, a gente tem na Bíblia diz lá que amar ao próximo é fundamental, né, e o Jesus Cristo pregava isso. Eu não sou religioso, tá? Estou usando o que eles usam, para você não só ter uma boa relação, mas também respeitar o outro. Você respeita o outro, você respeita a cultura, a comunidade, etc. E é esse mesmo povo que vai para a igreja, que pratica a religião, que fala em Deus e que é contra tudo aquilo que pode favorecer aqueles que tiveram seus direitos interrompidos. O pobre, o povo negro, né? Quer dizer, as cotas, eu sou a favor das cotas, não devo dizer isso, mas eu ainda me causa muita espécie, muita estranheza, que a gente já tenha pessoas que olham a cota como se fosse um privilégio para vocês, para os negros, né? Não, vocês estão sendo privilegiados e vão ter maiores chances do que a gente. Nós tivemos todas as chances e continuamos tendo, né? Era isso que eu queria colocar para você. E para finalizar, é um negócio que está rolando aí na academia, né? Você já deve ter tido conhecimento, a questão do Monteiro Lobato, né? Que Monteiro Lobato, eu vi ciência política, né? E dou aula também de sociologia. O Monteiro Lobato, os livros dele são muito utilizados, ele é bem conhecido, principalmente dirigido para as crianças, né? Mas dentro da ciência política há uma vertente que acusa o Monteiro Lobato de racismo. Hoje a gente já tem trabalhos, né? Tem discussões acerca, inclusive já chegou no MEC,
se continua utilizando ou não os livros do Monteiro Lobato, onde ele chama a tia Anastácia, se não me engano, de negra, né? Qual é a tua? O que você tem para me dizer sobre isso? Boa noite, tudo bem, professor? Eu sentindo falta lá do nosso almoço das quartas-feiras lá. Professor Fábio Brandão, sou do curso sou da Escola de Ciências Sociais Aplicadas. A colega já foi embora e aproveitar também o professor lá que abordou na situação de cotas. A gente aprende quando a gente está fazendo o primeiro grau, que agora é ensino fundamental e médio, né? Eu sou do século XIX, vamos dizer a verdade aqui, estou brincando. Que houve os brancos escravizaram os negros, né? Durante alguns estudos e leituras, né, eu não sou muito aprofundado, porque eu não sou nenhum filósofo, nenhum sociólogo, mas a gente observa que houve, na verdade, uma escravização dos eurodescendentes, que era a classe economicamente mais favorecida, para os afrodescendentes, que era a classe economicamente menos favorecida. Era uma situação de economia, né? Uma classe mais economicamente favorecida escravizando uma classe menos favorecida economicamente falando. E esses tráficos de escravos, eles faziam pelos próprios líderes negros. Em alguns livros a gente vê isso. É claro que eu não sou nenhum preconceituoso. Meu pai é negro e deficiente físico, e minha esposa é negra. Eu tenho um filhinho também, café com leite, né? Claro. Então, na mesma árvore genealógica, onde meu pai é negro e minha mãe não, nós tivemos uma certa injustiça. O meu irmão teve cotas, teve direito a cota. Genotipicamente falando, eu teria. Mas fenotipicamente falando, eu não sou negro e eu não tive direito a cota. Nesse aspecto, eu discordo, vou discordar aqui, advogado do diabo, tá? Dos colegas aí na frente, de que essas cotas deveriam ser como reparação, por um simples motivo. Eu não encontro mais ninguém do século XIX para penalizar a escravidão. E eu também não vou mais beneficiar ninguém do século XIX, que foram os afrodescendentes, hoje. Hoje nós estamos no século XXI. Então os eurodescendentes deveriam ser penalizados, que a gente, claro, acredita que houve sim injustiça. Não estão mais aqui. E os afrodescendentes do século XIX também não estão para se beneficiar dessas cotas. Que há uma reparação de justiça, e todos nós reconhecemos isso. Mas quando a gente entra com um processo para beneficiar algo que lá atrás foi errado, a gente está, na verdade, cometendo um outro erro. Né? É claro que eu aceitaria ainda cotas só por um motivo. Cotas sobre classe social. Aí eu ainda aceitaria, porque o nosso ensino público é horrível. Porque nem aceitaria se o nosso ensino público fosse bom. Aí também não continuaria não aceitando. Mas como o nosso ensino público é ruim, eu aceitaria sim a cota racial pela classe social. E aí os negros estariam representando quase 80%, só aí. E aí a gente não fica levantando bandeiras, né? E aí nós temos que tomar um outro cuidado, não só em relação às cotas raciais, mas também com a PL 122, com o LGBT, né? E essas bandeiras, em vez de agregar, acabam segregando. E alguns, inclusive, se beneficiando politicamente em defender uma classe, em defender alguma coisa, né? Como se isso bastasse para representar, para ser um representante do governo, né? Não, nós teremos outras coisas. Ele não vai lá para representar, só defender isso, ele vai lá para outras coisas. Nós tivemos aqui o Jean Williams, uma grata surpresa, super inteligente, mas que foi votado, que foi eleito pelos seus pais. Essa que é a realidade. E que, por uma grata surpresa, excelente político, que bom, mas não é isso que acontece. Muitos se aproveitando de levantar essas bandeiras
para se beneficiar politicamente. Esse é o meu receio. É claro que isso aqui é um desabafo, professor. É um desabafo. Porque o meu irmão tem direito agora da mesma árvore genealógica, eu não. Ele, genotipicamente falando, tem o mesmo sangue que eu. Mas, fenotipicamente falando, ele conseguiu e eu não. Então, assim, há muita injustiça e há muito que ser discutido em relação a essas cotas. É somente por isso que a colega falou que há um preconceito ao contrário. Porque nós não vamos encontrar ninguém do século XIX para penalizar e não vamos encontrar ninguém do século XIX para beneficiar. Obrigado. Bom, professor, boa noite. Meu nome é Leonardo, sou da turma de administração. Quando o senhor começou a falar sobre movimentos culturais, eu estava só esperando a hora que o senhor falar da capoeira. Eu faço capoeira desde os 13 anos de idade, 13 anos já no esporte, sou formado professor de capoeira. E assim, há um preconceito muito grande, eu não sei se é referente à parte religiosa, né? Tem muitas pessoas que confundem, né, capoeira com religião. E aí, o que eu ia perguntar é o seguinte: o senhor falou aí, acabou de falar que a capoeira é uma arte, né? E sendo que hoje a gente pode falar que não só uma arte, mas um esporte e uma luta. Como o senhor vê essa questão da capoeira como esporte olímpico? Porque é um esporte brasileiro, né? E todos nós que praticamos, e a gente diz, né, capoeira de coração, né, a gente vive aquilo mesmo, a arte mesmo em si, não só a capoeira, mas o jongo, o coco, né, as danças, né, típicas, né, da cultura, né, o jongo, o próprio jongo, né. E o que o senhor acha sobre isso, essa questão da capoeira como luta dentro do Brasil? Porque assim, hoje eu vejo que os outros países até respeitam muito mais, dão muito mais valor à capoeira do que os próprios brasileiros. É um esporte típico nosso que não é valorizado dentro do nosso país, né? E aí eu queria saber a opinião do senhor sobre o tema, sobre essa questão quanto a capoeira vai ser considerada um esporte olímpico, né? Seria uma dúvida. Gente, obrigado pelas monte de questões que daria para fazer mais uma tese aqui, né? Eu vou tentar em 10, 12 minutos sintetizar um pouco algumas respostas aqui, sabendo que não vou responder a conta de todo mundo. Mas vou começar com o Wander. Wander, você fala essa história da igreja, da escravidão, né? E esse é um dos temas que eu trabalhei no mestrado, que deu tanto problema lá na PUC, porque eles disseram assim para mim: nossa, professor, o senhor não é professor, não, ele não era professor, ele falava assim: nossa, como você é rancoroso na primeira parte do seu trabalho. Ele dizia: eu não sou rancoroso, a história do Brasil é rancorosa, porque a primeira parte do meu trabalho é o trabalho histórico, então está narrado ali, são as formas com que a igreja, e diga-se passar nesse tempo, a igreja católica, tratou os negros. Então aqui está reportado a história. Se é rancoroso, então saibam os senhores que vocês, que representam a hierarquia da igreja, foram demasiado maldosos com os negros. Mas por outro lado, eu sou fruto de igreja de comunidade eclesiástica de base, que tem uma outra experiência de igreja. A igreja pautada pela teologia da libertação, né? Isso me custou ordenação, eu ia ficar padre, não fiquei padre porque a teologia da libertação disseram que eu não queria, o pessoal não queria me como padre porque eu estava ideologicamente contaminado pela teologia da libertação. Agora, exatamente as pessoas da igreja, você diz, são as que menos toleram. Elas são as que acabam atucanando. Eu diria, existe um equívoco teológico de quem participa de igreja, de qualquer que seja a denominação, principalmente no mundo das igrejas cristãs, que é pensar que a sua cabeça é capaz de assimilar o Cristo na sua totalidade. E eles aticam, diriam os espanhóis, eles diminuem, reduzem demasiadamente o Cristo ao seu universo intelectual, cultural, e aí eu diria, o cristianismo, o Jesus Cristo, é muito mais do que as nossas
vãs filosofias, nossas vãs capacidades têm que assimilar. Então tem que existir, para além da minha capacidade de entender Jesus, que outro possa entender por outro caminho, principalmente se tem outra cultura, se tem outros valores, se tem outra lógica. Então a lógica indígena é diferente da lógica africana, das várias lógicas africanas, como é diferente? Então as pessoas não entendem isso. E aí, então eu digo, fazem de uma afirmação que pretende ser verdade, a totalidade de tudo que pode ali dentro encerrar, e aí detonam. Ou seja, aí passam a ser intolerantes. Eu diria que, se existe verdadeiramente inferno e diabo, são essas pessoas das religiões que atacam os outros por causa de religião. Essas são diabos encarnados aqui no cotidiano. Quanto ao Lobato, Wander, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser entendidas. Eu sempre digo, você não pode descontextualizar o texto do tempo do texto e o autor do texto. O Lobato é um grande literato, mas as grandes literaturas, os grandes acadêmicos, as universidades brasileiras nasceram no contexto de eugenia. A eugenia era o quê? Era a afirmação da primazia do valor do branco sobre os demais povos. Então, todas as fábulas, os contos, eram produzidos como forma de enaltecimento dos valores da cultura europeia. O Lobato fez isso como muita gente fez. O problema não está no Lobato. O problema está em quem pensa a educação brasileira, que pega o livro do Lobato e torna esse livro livro didático. Eu diria, desavisado ou talvez nem desavisado, fruto também de uma mesma trajetória acadêmica. Então, quando a gente questiona, eu não quero discutir se o texto do Lobato tem ou não tem validade. Eu não quero que o texto do Lobato seja texto para educar a minha filha, que é uma menina negra, na sala de aula, porque os valores que o texto do Lobato transmite são valores que detonam a identidade, a autoestima da minha filha. Aí a minha filha chega em casa e diz assim: pô, hoje eu estou triste. Eu digo, por que, Mariana? Ela tem uma moça, né? Já tem 9 anos. Mas quando ela tinha 4 aninhos, já fica assim: por que você está triste? Ah, porque a professora passou lá um estudo sobre o 13 de maio e falou dos negros escravos. E aí os meus coleguinhas disseram que tinha que me chicotear, porque eu sou a única menina negra. Ou a professora fez um poema, acho que é de Cecília Meirelles, né? As borboletas, né? As borboletas, as azuisinhas são isso, as amarelinhas são isso, não sei mais o que são isso. As pretas, vem da classe inteira, oh, que escuridão. E aí as meninas olham para ela e falam assim: ah, a mulher tá preta, né? Eu digo, é isso que eu não quero. Eu não quero a obra de Cecília Meirelles, que é uma excelente escritora, não pode trabalhar isso como material didático, porque isso desinstrui, isso é danoso à autoestima. Aí, claro, a criança cresce e não quer ser negra. Ah, sim, aí o povo brasileiro cresce e não quer ser negra. Então, sempre olhar o contexto, olhar o tempo e questionar quem gesta e direciona e coordena o processo educacional brasileiro. Professor, nós poderíamos ir longe na sua discussão, né? Entretanto, eu só queria fazer uma observação rápida, porque eu não vou entrar no mérito, né, de algumas coisas que o senhor coloca, porque nós não teríamos tempo para exaurir essa discussão. Mas, quando o senhor diz que cota não pode ser tida como reparação, porque os brancos não existem mais, e nem os negros existem mais, que foram escravizados, eles não estão mais aí, eu só queria que o senhor pensasse na possibilidade de que as pessoas herdam bens materiais e herdam bens simbólicos. Então, na herança de bens materiais, eu conheço hoje sim pessoas de famílias tais, que são ricas, e elas nunca trabalharam para ser ricas, mas elas herdaram dos impérios dos coronéis da época do período de escravidão, das fazendas de café, do dono do gado e do dono do leite, e elas têm impérios construídos, tem fazendas ainda hoje. Então eu digo, bem, não é tão verdadeiro que não exista. As pessoas, a história do Brasil não se perdeu. As coisas passam de gerações em gerações. Tem famílias, eu estou lembrando aqui da mesa que eu participei da semana passada, o presidente da FAPERJ falava aqui, recebeu o título na nossa universidade
doutor honoris causa, e eu olhava, quando apresentaram a trajetória do doutor Rui, quais são os laços familiares que o doutor Rui se envolveu para ele ser o que é hoje. E ele vem de uma família de médicos, que vem passando de pai para filho, de parente, de amigo, de padrinho, de compadre, que chegou no Rui, e que vai transmitindo. Então, e eu pensava assim, caraca, eu olho na minha trajetória e penso assim, pô, eu é que tenho mérito nessa história, porque eu não encontro nem meu pai, nem meu avô, nem meu bisavô, nem meu tataravô alfabetizado. Então eu não tive um ciclo que me cercou, que me deu essas heranças, para que eu entendesse o mundo e buscasse isso como valor no campo do conhecimento. E eu carrego, eu tenho no está lá na minha sala, minha carteira de trabalho, e eu carrego comigo com um grande orgulho, porque a minha primeira assinatura de carteira de trabalho está lá em 1978, servente de pedreiro. E hoje ela está assinada professor doutor na universidade. Porque muita gente nunca precisou trabalhar até receber o título de doutor na universidade, porque a trajetória dele foi isso. Então, como é que a trajetória dele foi construída? Em cima dos bens econômicos que herdaram o período de escravidão. Porque o Brasil não existe sem o trabalho dos negros no tempo da escravidão. Isso foi reproduzido e nós não usufruímos desse trabalho. Os frutos do trabalho escravo foi armazenado nas mãos de uma elite brasileira. Essa elite que representa politicamente, essa elite que é dona das empresas, hoje essa elite que manda no país, que desmanda no país. É isso. Então não é verdade, não é tão verdadeiro que essas pessoas não existem. Mas mais do que isso, eu diria, quando se fala de reparação, não se fala de pensar pessoal, você vai me pagar, não. Nós estamos falando, é um mal praticado pelo Estado brasileiro. Então, o mesmo Estado que decretou que os negros não poderiam estudar, tem que decretar que os negros têm que ter acesso a estudo. O mesmo Estado que decretou que os negros não teriam acesso à moradia, na abolição, tem que decretar que casa é indispensável para o exercício de cidadania. O mesmo Estado que negou a terra aos negros no pós-abolição e a doou aos imigrantes italianos que chegaram na região sul, fundamentalmente do país, ele tem que decretar que terra tem que ser redistribuída para que os negros tenham acesso a ela, porque ela é condição, ela é base de produção, ela é meio de produção. É esse mesmo Estado que decretou que saúde não se deva cuidar dos negros ao longo de toda a história, que tem que encontrar forma no sistema de saúde para que a nossa vida seja menos traumática nas vidas dos UPAs da vida. Então, é esse o sentido de reparação. Não é ter, claro, eu reconheci um grupo de negros que fizeram até a conta de que para cada negro vivendo no Brasil, acho que em 2005, 2006, tinha direito a 110 mil dólares. 110 mil dólares, uma coisa assim. Eu não brinquei assim, poxa, o papai ia ficar rico, seu João da Rocha, que teve 11 filhos, né? Ele ia ganhar mais de $1 milhão, né? Ele ia tirar o pé da mão. Mas não se trata disso, né? Não é isso que está em jogo. Além do que, isso que todas as discussões que nós fizemos aqui, isso é forma de reparar. Olha, se antes você não discutia, e agora você tem a necessidade de discutir, você está corrigindo uma brecha que a sociedade sempre insistiu nela, que é não valorizá-los enquanto tais, porque nem discutir queria. Em relação ao Leonardo, parabéns, né, pelo aquilo que você disse do mestre de capoeira. Eu sempre, quando mestre de capoeira, eu digo, existe uma diferença nas culturas, e na matriz africana diz que uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria. Não que uma coisa não possa existir sem a outra, e não que uma mesma pessoa possa acessar as duas. O conhecimento, Leonardo, a universidade nos dá, mas nem sempre nos dá sabedoria. E as culturas de matriz africanas fazem isso. Tanto que o mestre de capoeira tem dificuldade de ser reconhecido como mestre para dar uma aula de capoeira. Era uma alegação que o governo garotinho falava, não. Porque o mestre é formado na universidade. Então o saber que ele tem não conta. E eu digo, no meu povo, o saber é transmissão pela oralidade.
Então você dá aula de capoeira, você não manda ele escrever. Agora você levanta o pé direito, espicha até lá, roda para cá. Não. Você conversa na roda e põe o corpo como instrumento. Eu digo para ti, não acredito que tornar o capoeira um esporte olímpico. Por quê? Ainda se compreende assim, expressões culturais que são oriundas dos grupos subalternizados, que é para designar que alguém os subalternizou, não alcança com facilidade esse reconhecimento, esse lugar de destaque. Eu entendo, tenho a compreensão, não sou um grande capoeirista, fiquei 4, 5 meses só participando de uma roda, mas não aguentei, né? Não tive condições de continuar, mas eu tenho o conhecimento e a consciência de que tanto a capoeira, quanto o jongo, quanto os terreiros, são espaços de resistência cultural, que num dado momento da história, articulou e organizou luta de defesa de dignidade, de defesa do corpo escravizado. E muita gente pratica a capoeira como luta, mas ela é mais do que luta, ela é um bem, um valor, um patrimônio cultural, um patrimônio que está no campo da simbologia e que tem relações sim com a espiritualidade. Aí é o problema, porque as expressões de matrizes africanas, ou nas expressões de matrizes africanas, nada do que você faz prescinde da dimensão espiritual. E as pessoas têm medo da dimensão espiritual presente nas matrizes africanas, porque o que se aprendeu sobre isso, o que se disseminou sobre isso, foi o preconceito, como de toda a história. Eu tenho um irmão que é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele converteu a minha mãe, e a minha mãe dizia que era do Evangelho Cadeiriná. Minha mãe não sabia ler, então ela andava com a Bíblia embaixo do braço. O dia que ela punha, ela pegava. Se alguém virasse a Bíblia, ela levava virada, levava para a igreja. Mas o meu irmão pastor, ele faz pregações assim, focadas, de 3, 4 horas. E eu fui numa pregação uma vez, ele estava em Rondônia, e nessas 3, 4 horas, 80% do tempo ele falou do demônio. E demônio que está nos outros. E está onde? Nos negros. Negão, Zé Maria, pastor Zé Maria. Vocês vão lá no Facebook, está lá, pastor Zé Maria, ele é gordo, né? Eu sou magro, ele é gordinho, né? E aí eu perguntei para ele, então vamos lá, tira o diabo da sua pregação, o que você vai falar? Problema? Porque as pessoas diabolizaram a prática religiosa dos negros e venderam isso de tal modo que os próprios negros lá na Baixada do Rio está cheio de negros, pastores e negros, várias igrejas crentes, acreditando que nas práticas das religiões matrizes africanas se cultua o demônio. Está cheio de gente pensando assim. Eu tenho 2 bolsistas aqui na universidade, e um é bolsista de iniciação científica e o outro é de iniciação júnior. De iniciação júnior é capoeirista. O de iniciação científica, que é um aluno de história, o curso de história da Unicamp apelidou ele de bolsa de despacho. Ah, você é bolsa de despacho porque você está trabalhando com o professor geral numa pesquisa sobre terreiros. É assim que está. E acham graça, eles acham legal, e acham que nós estamos discriminando e não são preconceituosos. Eu falo, puta que pariu. Se isso não é preconceito, então eu não sei o que é preconceito. Porque os preconceitos vêm dessa forma de brincadeiras. As pessoas acham que não estão ofendendo, e estão. E eu digo, não brinquem comigo sobre isso, porque eu sou capaz de perder as estribeiras. Eu sou super calmo, vocês podem ver, eu sou calmo, eu sou filho de Oxalá. Oxalá, no mundo das matrizes africanas, é o orixá da paz. Então eu sou filho de Oxalá e eu sou muito calmo. Mas tem hora que até os mais calmos se exaltam, porque a agressão é tão grande que torna irresistível. Gente, muito obrigado. Podemos conversar mais, se vocês quiserem, pode acessar o meu site, geraldorocha.com, lá tem algumas outras coisas, também pode aparecer no Bloco J, que a gente estará em terceira data. Obrigada, gente, então, para quem está aqui agora. Obrigada, professor.
A gente sempre pode contar contigo, né? Boa noite, gente. Obrigada.